queridos, boa noite, na graça e na paz de Jesus. Amém? É uma alegria imensa para mim estar aqui com vocês. Eu sou muito grato a Deus, grato também pela vida desta igreja, que já conheço o pastor Paulo desde que a Logos começou, né? A gente conhece a história e essa trajetória que vocês vêm tendo, né, durante esses anos, e a gente vê a bênção de Deus acompanhando vocês a cada dia. E eu estive uma vez no outro endereço, estive aqui na inauguração, e hoje vim para pregar pela primeira vez, né? Ainda que o pastor Paulo já esteve diversas vezes ministrando para nós lá, pastor Lucas também já esteve, pastor Tiago já esteve com a esposa também, né? Então é uma alegria poder desfrutar dessa comunhão. Deixo saudação ao pastor Paulo e à pastora Anne, e repito, um prazer poder estar com vocês. Minha esposa, a pastora Marciana, não pôde vir devido a tantos compromissos, mas trago saudações dela e faço menção do meu filho, Daniel, que está aqui comigo, me acompanhando. Fica em pé aí, Daniel, para todo mundo te ver, ué. Aqui, aí, ó. Aí o Daniel, a namorada, né? A Carla, que Deus abençoe. Obrigado por ter vindo aí para prestigiar esse momento. Feliz de ver o Sérgio também, meu amigo. Deus abençoe, prazer revê-lo. E vamos então à palavra do Senhor, queridos. Vocês estão trabalhando um tema, o culto céus abertos. E eu estava orando, pensando, meditando em uma palavra para trazer relacionada a esse tema. Eu sou um pregador mais calmo, né? Não sou assim tão no 220, que nem o Lucas Góes, né? Pastor Paulo também, né? Eu já sou mais da tradição de Elias, né? A voz mansa e delicada. Mas tenho muito prazer em pregar a palavra, compartilhar numa forma de ensino. Gosto de pregar olhando nos olhos, tendo também o feedback da igreja. E assim eu tenho cumprido durante esses anos o ministério que Deus me confiou. Me converti aos 18 anos, fui ordenado pastor com 21 anos e hoje estou com 54 anos. Portanto, 33 anos já pastoreando e tenho caminhado e servido ao Senhor com muita alegria e cumprindo o ministério que Ele entregou. E nessa forma, pregar a palavra, ensinar e procurar, com a graça de Deus, viver o Evangelho. Então, o meu desejo e oração é que Deus nos abençoe através da sua palavra. Cumprimento quem está online também, que Deus abençoe sua vida, e te convido para irmos ao tema conexão com Deus, né? Se der para projetar aí, acredito que vai dar. Conexão com Deus. Eu pensei num tema, como disse, relacionado ao propósito que vocês estão tendo aqui nesta noite. Conexão com Deus, lições de sintonia com o céu. Tá? Céus abertos. Nós sabemos que os céus estão abertos. Jesus declarou a Natanael: de agora em diante, ou daqui para frente, vocês verão os céus abertos e o Filho do Homem, ou seja, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então nós vivemos um tempo de céus abertos, desde a vinda de Jesus. O véu do templo se abriu, os céus se abriram, os impedimentos que haviam, que nos separavam do Criador, da comunhão com Deus, foram removidos pelo sangue. Então todos nós podemos desfrutar das bênçãos do céu. Basta crermos em Jesus, que é a nossa aliança entre nós e o Pai. E Ele quer, Ele espera que nós desfrutemos desta comunhão. Então eu gostaria de, nessa ministração, trazer algumas lições que nos ajudam a manter-nos em sintonia com o céu. Então eu quero ir por uma linha de perseverança, sabe, de continuidade, de propósito, de não só sermos abençoados, mas continuarmos abençoados. O propósito de Jesus, João 15, ele disse: eu vos chamei, vos abençoei, para quê? Para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é importante que haja essa continuidade, essa sintonia com
o céu, essa nossa sensibilidade com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, que nunca a percamos. Então vamos ao texto bíblico separado para esta noite. Por esta razão, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Texto de Hebreus, capítulo 2, verso 1, e depois o 10, do 37 ao 39, são os versículos separados para essa noite. E a primeira lição que eu trago para vocês: atenção às doutrinas aprendidas. Diga comigo, doutrinas aprendidas. Diga assim: eu preciso estar muito atento às doutrinas que aprendi. Preciso ser um cristão focado, um cristão cuidadoso. Isso é muito importante. E o escritor, ele disse nesse verso 11, ele disse: por essa razão, ou por esta razão. Que razão é essa? Se você olhar atentamente ao capítulo 1 da carta aos Hebreus, você vai ver que o escritor fez uma apresentação de Jesus, dizendo que Jesus foi feito acima dos anjos, Jesus é o resplendor da glória do Pai, Ele é a imagem do Criador, Jesus é aquele que é o nosso Salvador, Ele é excelente acima dos anjos. Então o escritor, ele traz uma descrição da grandeza de Jesus, da grandeza da sua obra, do que Jesus é e veio para fazer entre nós. E fazendo essa descrição, ele continua no verso 2: por esta razão, ou portanto, sabendo que Jesus é quem Ele é, sabendo que Ele fez tudo o que Ele fez, sabendo que Ele continua fazendo tudo o que Ele está fazendo, sabendo que as suas promessas continuam sempre conosco, sabendo que Ele continua presente conosco todos os dias, então, considerando toda a obra de Cristo na sua plenitude, o escritor continuou falando aos seus leitores: por esta razão, sendo assim, importa-nos que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então esse é um tempo, igreja, eu vejo jovens aqui, eu vejo adolescentes aqui, e cristãos que já estão há mais tempo no Evangelho, sabendo do valor da obra feita por nós. Nós precisamos continuar sempre firmes, continuar sendo sempre focados naquilo que nós recebemos, apegados mesmo às doutrinas recebidas, aos ensinos recebidos. Eu creio que a Logos, ela trabalha muito o ensino da palavra. Eu tenho observado, desde que quando começou, eu me lembro que vocês começaram já trazendo ensino, começaram fundamentando a igreja numa base sólida que é a palavra. Eu acompanhei, eu lembro-me como foi que as bases desta igreja foi lançada. Então isso realmente são os fundamentos, são as raízes, são a estrutura que nos mantém firmes e fortes. E nós precisamos a cada dia ser mais apegados em tudo isso. Vocês hão de concordar comigo que existem aqueles que não continuam, que vão ao longo do tempo se esquecendo daquilo que receberam, que vão ao longo do tempo negociando seus princípios e valores. Concordam, igreja? Vão negociando seus princípios e valores. Ao invés de irem aquecendo-se, vão esfriando-se. Ao invés do amor ir progredindo, o amor vai diminuindo. Ao invés da paixão pelas coisas de Deus aumentar, ela vai diminuindo. Então, o escritor naquele tempo, ele já trazia esta preocupação, esse cuidado. Então, é importante que nós estejamos focados, atentos às doutrinas que nós recebemos, as verdades ouvidas. Uma segunda lição é a permanência.
para que delas jamais nos desviemos. Então é continuar, como que ignorando as circunstâncias difíceis da vida, as intempéries que nós enfrentamos na vida, em todos os momentos, em todas as estações da vida. É preciso que nós caminhemos permanentemente na palavra do Senhor. Na hora das dificuldades, nós olharmos para a palavra, olharmos para Jesus e como que ignorá-las, ainda que somos humanos, que somos carne, sentimos muitas vezes, mas que dentro de nós, a nossa fé esteja sempre firme, sempre viva, e caminhemos como que ignorando. A fé, que daqui a pouquinho eu vou falar também, ela faz-nos, ou ela capacita-nos a rir das dificuldades. Na hora das maiores dificuldades, a fé, ela nos mantém e ela nos ajuda a vencer as horas difíceis da vida. Então, que jamais nos desviemos das verdades que nós temos aprendido. Uma terceira lição: manter viva a esperança na volta ou da volta de Jesus. Olha o que o escritor falou: mas ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então esta é uma lição para nós como igreja. Essa é uma lição para nós mantermos a nossa sintonia com o Pai, ligados no céu. Os céus estão abertos e nós estamos ligados no céu. Há uma linha entre nós e o Senhor, há uma aliança entre nós e o Senhor. Estarmos aqui sim, cumprindo nossa missão, porque até então somos a igreja militante, a igreja que tem uma tarefa aqui para evangelizar o mundo, mas ao mesmo tempo que temos o pé aqui, nós temos a nossa mente lá, os nossos olhos olhando para Ele. Você pode dar graças a Deus aí? Precisamos estar atentos aos sinais da volta de Jesus. A igreja de Jesus caminha na sua missão na terra, mas ela também deseja a volta de Jesus. E nós estamos vendo os sinais dos tempos. Mateus 24, 25, nós estamos vendo os sermões proféticos de Jesus se cumprindo. Nós estamos vendo as profecias, agora mesmo estamos vendo aí Israel, estamos vendo os fenômenos na natureza, estamos vendo tantos acontecimentos, a multiplicação da ciência, os sinais da manifestação do anticristo no mundo. Então não há como negar que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Então é preciso que nós mantenhamos viva a nossa esperança na volta de Jesus. Quantos esperam Jesus aqui? Aguarda a vinda do Senhor. Um dia Ele virá, não sabemos quando, mas sabemos que breve Ele virá, e Ele virá para levar-nos para estar com Ele para sempre. Então é por isso, igreja, que nós precisamos estar apegados a tudo que nós aprendemos, recebemos e estamos aprendendo, caminhando aqui, mas sintonizados com Ele sempre. Não deixe que os cuidados, as preocupações, as tantas atrações, distrações que existem no mundo, tirem você do foco. Sejamos um cristão atualizado, sim, uma igreja que é uma igreja contextualizada, uma igreja que está preparada para evangelizar o mundo contemporâneo. Nós precisamos ser essa igreja, mas ao mesmo tempo saber que os princípios, os valores, a volta de Jesus, tudo está para acontecer, e nós precisamos estar assim vivendo como igreja, e assim o nosso coração descansa. Lendo de novo o versículo: pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, Ele não tardará. Ouvi o pastor falando que vai começar o propósito de oração. A igreja vai orando, a igreja vai evangelizando. Nós estamos lá também no propósito de oração. O Espírito está nos chamando para orar, para consagrar, para buscar, para evangelizar,
para alcançar vidas. É o trabalho da igreja. E enquanto trabalhamos, em sintonia com o céu. Em sintonia. Tenhamos o cuidado para que, como também bem frisou você aqui, pastor Lucas, às vezes nós nos acostumamos com o sagrado, acostumamos com o ambiente do culto, acostumamos com o nosso dia a dia evangélico, e sem que percebamos, podemos esquecer de estar em sintonia com o céu. Eu já trabalhei muito com rádio, quase 20 anos fazendo programa de rádio, e muito tempo ouvindo rádio, do tempo do rádio AM, do tempo do rádio chiado. Você sabe que o rádio, naquela época especialmente, precisava estar bem sintonizado. Você tem que sintonizar para você ouvir aquela voz limpa, aquela voz nítida. Então, essa sintonia nossa com o Senhor precisa também ser bem feita, para que ouçamos a voz do Senhor. Não sejamos aquele cristão que recebe uma voz distorcida, uma linguagem que eu ouço, mas eu não entendo, e me torno um cristão um tanto quanto perdido na minha caminhada. Às vezes é tanta informação que recebemos, doutrina daqui, doutrina de lá, tantos influencers hoje que ensinam, que mostram tantas coisas, e se nós não tivermos um foco, uma base, facilmente somos atrapalhados na nossa sintonia com o céu. Então, tenhamos cuidado com isso e mantenhamos viva a nossa esperança na volta de Jesus. Uma quarta, entendendo o valor da fé. Como isso é importante. O escritor falou: o meu justo viverá da fé. É muito conhecido. A fé nos mantém em pé. A fé é aquela que nos dá a condição para continuar a nossa caminhada cristã. E poderíamos citar tantos outros versos desse próprio autor. Foi ele quem escreveu que sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é fundamental na nossa vida. E não podemos falar de fé sem voltar de novo para a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo emana da palavra. Nós estamos aqui crendo porque nós ouvimos a palavra. Então, a palavra vem antes da fé. Então, olhemos para a palavra, para que a nossa fé esteja sempre viva, ativa, uma fé centrada no Cristo, uma fé inteligente, uma fé bíblica. Ah, como isso é importante para nós. Você quer ser um cristão vitorioso, que vai chegar lá, que vai perseverar até o fim, é importante que a fé seja cultivada, seja alimentada, seja mantida. E a palavra é fundamental para isso. Então, queridos, assim como regamos uma planta, assim como cultivamos nossa casa, cultivamos tantos valores que a gente tem, a fé precisa ser cultivada, precisa ser alimentada. Então, seja praticante do seu devocional, do seu tempo de oração, de suas leituras regulares da Bíblia, porque se assim não for feito, a fé vai ficando uma fé sem expressão, uma fé que não te dá aquela robustez para você ser um cristão que vai enfrentar com mais facilidade os desafios da vida. Então, o meu justo viverá da fé. Então, entendamos o valor que ela tem a cada dia na nossa caminhada cristã. E uma quinta lição: não voltar à perdição, gente. Eu fiz questão de colocar desse jeito, porque é a forma que o Espírito ministra para eu falar, tá? Não voltar à perdição. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Não volte para a perdição. Você sabe que existem aqueles que lamentavelmente conhecem tudo, provam, entendem, veem as obras de Deus, participam delas até, mas depois começam a recuar à velha vida, começam a recuar à perdição, e isso não é vontade de Deus para nenhum de nós. Então esta é uma lição
que nos ajuda a manter sintonizados no céu, a nos manter conectados com o céu, é não voltarmos à perdição. As coisas erradas estão a um passo de cada um de nós. As mentiras é daqui para ali. Você sabe que o mal está ao nosso lado. Estamos a um passo do pecado, se quisermos. A um passo. Os assédios, as tentações são muito difíceis de enfrentar. Os jovens de hoje, por exemplo, os desafios que enfrentam são muito grandes, são muito difíceis. Lembro-me quando tinha 18 anos, quando tinha meu início da vida cristã, minha caminhada no início da minha fé. Eu lembro-me como era o mundo, e eu vejo como hoje o mundo está. Hoje, para os pais educarem filhos, tudo hoje tornou-se mais difícil. Por quê? As informações, o mundo, as coisas estão explícitas, as certas e muito mais as erradas também. Então é difícil, os desafios são enormes, e nós precisamos ser muito vigilantes, cuidadosos, para não abrir brechas que nos levem de volta àquele caminho que nós andávamos. Então guarde isso na sua memória, tá? Guarde isso no seu coração. Você é um novo convertido, você é uma pessoa que saiu de um lugar que Deus te tirou de lá, né? Quantas pessoas que você sabe, a lama que Deus te tirou, a lama, o barro que você se encontrava. Eu mesmo tenho o meu testemunho, eu sei de onde Deus me tirou, e cada um tem uma história. Então, não volte à perdição, não também brinque com aquilo que um dia te oprimia. Tenha cuidado, seja vigilante, passe longe, inclusive, daquilo que um dia te oprimiu, tá? E vá crescendo em fé, até que vai chegar uma hora que você vai estar muito mais em condição de lidar com todas essas coisas com facilidade. Mas se você é uma pessoa nova que está começando, seja muito prudente e vá crescendo em fé, vá crescendo nos valores de Deus, e assim você vai ser frutífero e vai viver a tua vida sempre sintonizada com o Senhor. Então diga comigo: nós não somos daqueles que recuam para a perdição. Eu não sou, você é? Ninguém aqui é, ninguém da Logos é. Nós não somos daqueles que vai para o mundão, que vai pelo caminho errado, que vai atrás daqueles que estão indo para o buraco. Nós somos um povo que estamos buscando estar em sintonia com o Pai, viver os céus abertos que nós podemos dele desfrutar. E uma sexta lição: pertencer ao grupo dos crentes perseverantes, corajosos e vitoriosos. Olha só a continuação do verso 39. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, estávamos vendo, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós pertencemos àqueles que creem para a conservação da alma. Então nós precisamos pertencer a esse grupo dos crentes perseverantes, daqueles que caminham focados no propósito, focados na palavra, focados nos valores do reino, nos valores que nos projetam a Deus a cada dia. Que nós procuremos andar com gente assim, tá? Gente corajosa, gente vitoriosa, gente que sabe o que quer da vida. E aqui eu paro um pouquinho para falar, ou para fazer uma pergunta que você não precisa responder, mas a pergunta é: com quais pessoas você tem andado? Quais são seus grupos? Quais são os seus amigos, sua roda de amigos, as pessoas com quem mais você convive, não é? São perguntas que a gente precisa fazer. Quais são até os irmãos, irmãs que andam com você? Nós precisamos nos cercar de pessoas perseverantes. Tem o ditado lá no mundo: diga-me com quem tu andas, não é? E eu direi
quem tu és. Isso não está na Bíblia, tá? Não é versículo, tá? Mas diga-me com quem tu andas. Tem muita lógica nisso, tá? Você começa a aprender até o sotaque, você começa a aprender os costumes, os hábitos de uma pessoa à medida que você convive com ela. Então nós precisamos ter muito cuidado e pertencer a um grupo daqueles que têm foco. Se você anda com gente que tem foco, você será uma pessoa focada. Você caminha com pessoas que querem Deus, que querem viver para Deus, que honram os valores celestiais. Você vai desenvolver esses dons, essas habilidades, essas virtudes na sua vida. Provérbios diz que o companheiro ou amigo de tolos acaba se dando mal na vida. Então tem muita gente que gosta de andar com gente tola. Você começa a andar com uma pessoa que vive falando palavrão, você vai começar a falar palavrão. Você começa a andar falando com pessoas que vivem falando besteira, daqui a pouco você está falando as mesmas coisas. Você vai aprendendo sem que você perceba. Você anda com alguém que não gosta de orar, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de frequentar os cultos, você vai acabando ficando como essa pessoa. Então procure cercar-se de pessoas, não é desprezando as outras, tente ganhar o máximo possível, mas tenha do teu lado pessoas perseverantes, gente focada, gente que sabe o que quer da vida, gente idealista, gente que tem metas na vida, gente que coloca o pé no chão e pisa firmemente e não está brincando com as coisas de Deus, gente que levantou a cabeça, entregou para Jesus a sua vida e entregou de verdade. Gente que honra o Senhor com bom testemunho, que está procurando viver o caráter de Cristo na terra. Gente que está sendo sal na terra e está sendo luz no mundo. Então nos cerquemos de pessoas assim. E sejamos bênção, estejamos irradiando a luz de Cristo, estejamos exalando o perfume de Cristo na vida das pessoas. Faça isso e a tua vida vai ser vitoriosa. A tua construção de sintonia com o céu aumentará cada vez mais. E isso é tão bom. Lembra de Ananias, aquele para quem o Senhor Jesus falou que Saulo iria até a casa dele? O homem tinha uma sintonia com o céu. Antes de Saulo chegar lá, ele já sabia. O Simeão, um homem idoso já, cansado, certamente a mente muito cansada, mas pelo Espírito ele foi ao templo naquele dia. O Senhor falou com ele: Simeão, vá ao templo, porque uma profecia vai se cumprir na sua vida. E o Simeão chegou lá, o que tinha lá? Ou quem estava lá? José e Maria estavam lá com o menino Jesus no colo, para cumprir uma profecia dada a Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O que é isso? Sintonia com o Senhor. Paulo, um homem que viveu em sintonia, em Corinto, ele quis ir embora depois da primeira pregação, porque o povo resistiu suas palavras. Ele tinha até batido o pó do seu sapato já e dito: eu vou embora daqui, eu não fico nessa cidade. Mas o Senhor apareceu para ele: Paulo, não temas, fala e não te cale, eu sou contigo, eu tenho muita gente nessa cidade. Ele ficou ali mais 1 ano e meio, cerca de 1 ano e meio, pregando a palavra em Corinto, e plantou uma igreja lá. O que é isso? Sintonia com o Pai. E tantos exemplos que nós poderíamos dar de pessoas que ouvem o Espírito Santo, que tem sintonia. Então seja uma moça que tem essa sintonia com o Senhor, um rapaz que está ligado no céu, está em sintonia com a voz do Espírito. É tempo de céus abertos, irmãos. Jesus está caminhando aqui no nosso meio, querido. Os céus estão abertos, anjos sobem e anjos descem. Isso não é só no Novo, no Antigo Testamento Jacó já tivera aquele sonho, quando ele partiu da região de Berseba, onde ele vivia no deserto do Neguebe, ali em Berseba com seus pais. Quando Rebeca e Isaac disseram: vá para Padã Arã, porque teu irmão Esaú quer matá-lo. Jacó foi, e ele dormiu, colocou uma pedra como travesseiro, e ali ele teve um sonho de uma escada que ela era colocada na terra, cujo topo da escada tocava o céu. E os anjos, o que faziam? Subiam e desciam. O mesmo Jesus repetiu lá para Natanael: de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então você vai perder essa bênção, nós vamos perder essa vitória, irmãos. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Aliás, o capítulo 1 que eu citei no início da palavra,
O escritor aos Hebreus falou desta comunhão, dessa plenitude que nós desfrutamos dela hoje. Nós vivemos um tempo que nunca foi vivido na história da humanidade. A vinda de Cristo mudou todo o cenário. Muito do que nós vemos no Antigo Testamento eram figuras. No Novo nós temos a realidade das coisas. No Antigo nós tínhamos as promessas do Messias. No Novo nós temos o Messias. No Antigo, em Joel, nós tínhamos a promessa do Espírito Santo. Agora nós temos o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo um tempo de céus abertos. E por que nós vamos desperdiçar isso? Por que nós vamos viver uma vida cristã negligente? Não. Procuremos viver uma vida centrada nos ensinamentos do Senhor, olhando com atenção, com muita atenção, tudo o que nós já temos visto, o que nós já temos ouvido, as ministrações recebidas, para que em tempo algum, por que tempo algum? Eclesiastes 3, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo para todas as coisas, tempo de calor, tempo de frio, né? Tempo para tudo, em tempo algum, tempo que você está feliz da vida, tempo que você pode estar angustiado ou angustiada com alguma coisa, não importam, as circunstâncias sempre existirão, mas em todo tempo, em todas as circunstâncias, você vai estar na tua sintonia com o Pai, e você não vai abrir mão, às vezes rindo, sorrindo e até pulando de alegria, mas às vezes você pode estar até gemendo e chorando, mas você está na sintonia com o Pai, e tem a certeza de que você vai chegar lá, porque você aguarda a volta de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, queridos? Vamos dar um aplauso ao nosso Rei Jesus? Quero te convidar para se colocar em pé, para nós fazermos uma oração. Eu creio muito que o Senhor Jesus, que é bom, maravilhoso, fiel às suas promessas, Ele tem uma bênção para derramar sobre cada um de nós, nos fortalecendo de acordo com essa palavra nesta noite. Eu posso chamar eles aqui para orar, pastor? Posso fazer isso? Então quero te convidar a dar um passo aqui à frente, para a gente ficar juntinho, para nós termos esse tempo de oração na presença do Pai nesse momento. Saia do seu lugar e venha aqui, e nós vamos estar falando com o Criador nesta hora. Ele é bom e Ele é maravilhoso. Venha e nós vamos estar orando a Jesus. Curve sua cabeça, vai já pensando em Deus. É momento de nós bebermos um pouco mais da água da presença do Pai, de nós sermos envolvidos com o óleo da presença do Pai. Deus querido e santo, eu quero louvar o teu nome, Pai, pela vida de cada pessoa aqui esta noite, Senhor. Eu louvo e exalto ao Senhor. Eu dou graças ao teu nome, Pai. Sei, Pai, que a tua palavra é viva, a tua palavra é fiel, a tua palavra é eficaz, a tua palavra ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz, ela prospera naquilo para que é enviada. E eu oro, Pai, para que esse seja um momento de maior conexão contigo. Eu oro para que mentes sejam tocadas, eu oro para que fé sejam acrescentadas, eu oro, Pai, para que a relação contigo seja mais estreita, mais íntima. Eu oro para que bênçãos sejam dadas para cada pessoa aqui, que haja o início na vida de alguns, de um novo mover, de um novo desenvolver, Pai, da salvação, da comunhão, da intimidade, das experiências contigo. Eu oro para que o Senhor esteja fazendo obras novas na vida de pessoas aqui. Eu oro, Pai, para que a visão espiritual seja ampliada, seja mais clara. Eu oro, Pai, para que bênçãos
bênçãos dos céus sejam derramadas, Pai, a bênção da Tua palavra, a bênção que nós conhecemos, descritas na carta aos Hebreus, o Senhor venha derramar, Pai, sobre a igreja, nesta noite, Pai, as bênçãos, ó Pai, que emanam da grandeza do Cristo, da grandeza do Senhor, da grandeza e do poder da Tua palavra, ela repouse sobre a vida da igreja nesta hora, Pai, ela venha tocar, meu Rei, a cada pessoa nesse instante, Deus. Senhor, venha tocar também, Pai, de maneira que haja, Pai, corações sendo convencidos pelo Teu Espírito Santo a estar mais focado em Ti, a estar mais focado na Tua palavra. Senhor querido, fala com a sua igreja, continua falando com a sua igreja, abençoando cada dia mais a sua igreja, Pai. Oro por cada membro desta igreja, oro por cada membro da Logos, Pai, onde eles estiverem, que a bênção do Senhor repouse sobre cada um deles. Oramos pelo pastor Paulo, a pastora Anne e todo o corpo pastoral e líderes desta casa, Pai. Nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor seja multiplicada, o Senhor esteja dando vitórias e vitórias, Pai, abundantes, Pai, de forma que haja cada dia mais crescimento em todas as áreas, Pai. Nós louvamos e nós adoramos o Teu nome nesse instante, para louvor do Senhor, para adoração do Senhor, em nome de Jesus.